Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Sou o pastor Ricardo Viana, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Clarice. E hoje eu queria meditar com vocês num texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, um texto muito conhecido, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia lá nesse livro para nós lermos. Eclesiastes, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. E o texto diz assim: Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar o tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Queridos, eu queria pensar com vocês um pouquinho nesta manhã sobre como que nós temos usado o nosso tempo. Deus tem nos dado, nesses dias, para muitos de nós, um tempo bem grande. Nós temos passado aí por essa pandemia, por esse momento difícil que nós estamos enfrentando, tempo onde a gente crê, nós que cremos no Senhor Jesus, que confiamos no Senhor Jesus e cremos na palavra dele, que a palavra de Deus diz que Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece que não esteja sobre a mão poderosa do nosso Deus. Então, se nós estamos vivendo esse momento, que nós estamos vivendo dessa pandemia, temos que crer que até mesmo nesse momento Deus está no controle. E Deus tem dado a muitos de nós tempo nesses dias. Muitos, ou a grande maioria, né? Não todos, mas a grande maioria de nós, estamos tendo o privilégio de ficarmos em casa. Ah, pastor, privilégio? Sim, privilégio. Mas ao mesmo tempo, esse privilégio que muitos de nós temos, ele está baseado, alguns dos nossos irmãos estão trabalhando em casa, né? Tem home office, que é a palavra mais usada nos dias de hoje, tem sido essa. E conversando com alguns desses irmãos, tem alguns pastores que trabalham assim, né? Que trabalham fora, então eles estão trabalhando assim. Alguns irmãos da igreja, né? Da nossa igreja, que também trabalham, estão trabalhando nesse sentido. E quando a gente conversa, o que a gente ouve deles é o seguinte: poxa vida, eu tenho trabalhado mais em casa do que eu trabalho no meu trabalho. Aí eu fico pensando, como assim, né? Como é que pode? Mas em casa parece que tem mais serviço, mais coisas. Mas uma coisa que eu tenho aprendido ouvindo essas pessoas é: eu preciso administrar o meu tempo. E uma coisa que eu tenho ouvido muito de algumas pessoas é que nós precisamos, mesmo nesses dias em casa, termos uma rotina, termos período para algumas coisas. Achei muito interessante esses dias passando na televisão uma reportagem, uma mulher falando que trabalha em casa, e ela falou assim: olha, eu levanto de manhã, eu me arrumo como se eu fosse para o trabalho, tomo meu café no horário certinho e vou trabalhar em casa. Eu pensei assim, mas precisava, né, se arrumar, fazer as coisas e tal. Mas eu achei interessante, porque ela falou assim, olha, eu faço disso uma rotina. Então, eu aproveito, eu falo para mim, olha, o meu tempo de manhã é do meu trabalho, durante o dia, durante a tarde, é o meu trabalho. Então, aquele tempo que eu iria estar no trabalho, eu estou em casa. E eu vejo, irmãos, como algo interessante e estratégico dessas pessoas. Como que nós temos usado o nosso tempo, né? Talvez aqueles que não estão trabalhando em casa, que estão de férias, que de repente a firma que trabalha, o local que trabalha está fechado e não pode trabalhar, então acaba ficando em casa. Como que a gente tem usado o nosso tempo? Como que a gente tem feito no nosso tempo?
E eu fico pensando, queridos, eu queria meditar um pouquinho com vocês hoje, exatamente sobre isso. Como que nós temos usado o nosso tempo? O que nós temos feito com o nosso tempo? A gente sabe que o tempo ele é a única coisa que não volta mais. O que passou, aquele tempo que passou, passou. Não volta mais. Quantas vezes acontecem coisas conosco que nós pensamos assim, poxa, se eu pudesse voltar o tempo um pouquinho, eu teria feito diferente. Eu já ouvi pessoas que sofreram acidentes que disseram, caramba, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito aquilo. Eu não teria passado, de repente, um farol vermelho. Eu teria andado mais devagar. Eu teria prestado mais atenção. E eu fico imaginando, queridos, que só que o tempo não volta. Eu não consigo fazer o tempo voltar. E a consequência disso é que quanto mais eu vou vivendo, mais o tempo está se passando e menos tempo eu estou tendo. E aí eu fico imaginando que quem criou o tempo? Né? A palavra de Deus diz que Deus criou o tempo. Né? O mundo está sujeito às regras do tempo. Todos os lugares. Nosso dia tem 24 horas. Né? Não tem mais do que isso. Nós estamos sujeitos a essa regra. Ninguém pode fugir disso. Ninguém. Né? Agora, uma coisa que me chama a atenção é, a palavra de Deus diz lá em Jó, o nosso tempo na terra é curto, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó diz isso lá no capítulo 8, versículo 9. Né? Nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. E aí vem uma pergunta, né? Como é que nós temos administrado o nosso tempo? O que nós temos feito com o nosso tempo? Sabe, irmãos, nesses dias em que nós estamos em casa, nós estamos vivendo um momento único na história, né? Nós não vivemos nunca algo parecido com isso. E aí vem uma pergunta em cima disso, né? O texto aqui diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo também de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Né? O texto diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de derribar e tempo de edificar. É interessante que uma das coisas que o texto diz parece que tem a ver conosco. Olha só. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E aí vem algo fantástico. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de abraçar e há tempo também de afastar-se. Hoje nós estamos vivendo isso, né? Esse tempo de afastar-se, de tempo de nós não podemos abraçar as pessoas que nós amamos. E eu vejo, queridos, nesse tempo que há algo muito interessante para nós pensarmos. Como é que eu e você tem feito com o nosso tempo? Será que nós temos pensado, por exemplo, em consertar coisas que estejam erradas? Interessante que uma das coisas que a gente tem visto, e alguns dos nossos irmãos, né, eles estão de férias no trabalho. Só que férias no trabalho, a gente imagina e coloca a seguinte situação. Bom, tempo de férias é tempo de eu sair. Então muitas pessoas, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, uma boa parte, melhor dizendo, pega as férias e separa um tempo para viajar. Uma ocasião eu estava ouvindo uma doméstica falando, né, uma mulher falando, que para a mulher não existe férias em casa. Se ela está de férias, em casa ela não está de férias, porque tem as coisas para fazer. E quando não tem, arruma para fazer. Então o único jeito de algumas pessoas descansarem é viajando.
Então você viaja, vai para um hotel, fica no hotel, fica numa pousada, ou vai para algum lugar que você não precise trabalhar, fazer as coisas do dia a dia. Porque a grande maioria, quando está em casa, tem coisa para fazer. Né? Nesses dias a gente fica procurando coisas para se fazer em casa. Ah, precisa arrumar uma coisa, precisa arrumar outra. Aí você fala, eu preciso arrumar aquilo, mas só que para mim arrumar aquilo eu tenho que sair para comprar alguma coisa. Para fazer aquilo outro eu tenho que sair para comprar tal coisa. E eu não devo sair de casa. Então a gente começa, queridos, a ficar meio que sem saber o que fazer. Né? E não é incomum, né, a gente ouvir irmãos nossos dizendo isso. Pastor, eu já fiz tudo, já arrumei tudo. Né? Eu estava ouvindo minha irmã esses dias falando, né, que ela já tirou tudo do guarda-roupa e colocou de novo umas 3 vezes. Pastor, eu já limpei meu guarda-roupa umas 3 vezes, já limpei a cozinha, tirei tudo do lugar e coloquei de novo. E eu vejo, amados, que nós precisamos, às vezes, fazer alguma coisa para... É interessante que tem uma frase que diz assim, remir o tempo, né, é extrair o melhor de cada oportunidade. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos remir o nosso tempo. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo. E quando nós remimos o nosso tempo, é extrair o melhor de cada oportunidade. Talvez você não saiba, meu irmão, mas eu quero dizer uma coisa para você. Embora nós pensemos que parece que o que está acontecendo está um pouco fora do propósito de Deus, talvez seja um momento que Deus está nos dando, a mim, a você, de aproveitar essas oportunidades para corrigir algumas coisas. Quantos pais, amados, precisavam de tempo com os seus filhos? Quantos maridos precisavam passar tempo com as suas esposas? Não é incomum, a gente tem lido alguns estudos e visto alguns estudos sobre casais, e uma das coisas que nós temos visto com muita tristeza é que parece que o divórcio ele tem crescido nesses dias. Porque a gente passa mais tempo junto. E passando mais tempo junto, a gente começa a ver mais coisas, começa a se conhecer melhor. Quantos maridos chegavam em casa 8, 9 horas da noite, chegava ali, jantava, ficava meia hora com a família e já ia dormir, levantava cedo e ia trabalhar. Não tinha tempo para se conhecer, para conversar. E hoje tem. E muitos amados estão descobrindo que não se conhecem. Poxa vida, eu não sabia que a minha esposa gostava de tal coisa. Eu não sabia que o meu esposo queria isso. E eu vejo que o apóstolo Paulo diz, a gente tem que aproveitar agora as oportunidades. Oportunidades de sentar, lógico, a gente não está podendo sair, a gente não pode ir num parque com a família, ir no cinema com a família, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, mas a gente pode aproveitar de outras maneiras. Nós temos vivido hoje vidas de isolamento, né? Isolamento social, muito falado nos dias de hoje, o tempo de você ficar em casa. Mas às vezes o isolamento social em casa é cada um num canto. E a gente às vezes não aproveita esse tempo juntos para conversarmos, para sabermos como nós estamos, para saber o que está acontecendo. O tempo diz, né, que há tempo de ficar calado e há tempo de falar. Tem horas que a gente tem que ficar calado, mas tem horas que a gente tem que falar. E o grande problema que eu vejo aqui é que às vezes a gente não sabe o tempo de fazer as coisas. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, a gente tem que extrair, amados, o melhor de cada oportunidade. Vendo, quando nós pensamos no ministério de Jesus, nós vemos que Jesus ele aproveitava bem o tempo dele. Ele investia o tempo dele no que era produtivo. Jesus não ficava perdendo tempo, ele aproveitava o tempo. Eu vejo também que muitas vezes a gente hoje está vivendo uma época, um momento em que Deus está nos mostrando até, olha, eu preciso passar mais tempo aqui, eu preciso passar mais tempo ali, eu preciso aproveitar melhor isso. Né? Quantos de nós, amados, temos visto nessa pandemia momentos da gente pensar assim, eu preciso aproveitar melhor a companhia dos meus irmãos. Eu preciso aproveitar melhor nós, que ainda temos os nossos pais vivos, melhor os nossos pais, conversar mais, curtir mais, estar mais com eles. Ah, eu ainda tenho minha esposa, vamos aproveitar o tempo juntos.
Eu tenho meu marido ainda, vamos aproveitar o tempo juntos. Ah, tenho meu filho ainda comigo, vamos aproveitar o tempo juntos. Eu creio, amados, que esse tempo é um tempo onde eu e você precisamos refletir sobre o nosso tempo. Como eu tenho usado o meu tempo? Será que eu tenho tido tempo de ficar calado e tempo de falar? Ou tenho só tido tempo de ficar calado? Ou só de falar? Existe tempo para as duas coisas. Existe tempo de eu abraçar e existe tempo de eu afastar-se desse abraço. Eu acredito, amados, que quando nós voltarmos a, entre aspas, vida normal, porque não vai ser mais normal como era antes, né? Vai ser uma vida diferente, muita coisa vai ser diferente. Nós vamos estar mais separados uns dos outros. Algumas igrejas em algumas regiões hoje, elas estão aos poucos voltando. Em Florianópolis, por exemplo, nossa igreja lá de Florianópolis está voltando. Algumas igrejas em Goiás estão voltando. Mas é interessante que elas estão assim, as pessoas estão distantes umas das outras. Então hoje, lá em Goiás, por exemplo, eu fiquei sabendo esses dias, através de um pastor, o governo libera apenas 30% dos membros para participar de cada culto. Então, se a igreja tem 100 membros, apenas 30 podem estar ali. E bem separados, com máscaras, usando álcool gel, tudo bonitinho. Sem ficar se abraçando, sem ficar se cumprimentando apenas de longe, né, com o cotovelo ou com o tornozelo, mas apenas assim. E aí eu fico imaginando, queridos, que nós vamos ter que se adaptar a esse tempo. Devagarinho as coisas vão acontecendo até o momento em que vai voltar a ser normal. A gente está juntos, próximos uns dos outros, né? Abraçando uns aos outros. Como a gente sente falta de alguns abraços. Como a gente sente falta de alguns irmãos, né? Não sei você, mas esse tempo longe a gente tem descoberto como a gente ama mais alguns irmãos nossos. Poxa, como eu queria estar perto de alguns para abraçá-los, para ouvi-los, né? Às vezes a gente faz isso por telefone, mas nem sempre a gente consegue. Então eu vejo, queridos, que nós precisamos aproveitar os nossos tempos. Uma das coisas que nós temos hoje, dentro dessa linha e desse pensamento, muitos de nós vamos definir um monte de coisa para fazer. Olha, assim que voltar as coisas a andar normal, que eu puder sair de casa, eu vou voltar a fazer um monte de coisa. Não adie essas atividades. Não adie os encontros. Não adie, queridos, as pessoas em que você vai ter que dizer para elas ou vai dizer para elas que você as ama. Não adie, não deixe para resolver amanhã o que pode ser resolvido hoje. Ah, pastor, hoje eu não posso sair. Sim, mas marque. Olha, quando voltar, há uma brincadeira no Face que algumas pessoas têm colocado hoje, dizendo assim, olha, quando eu voltar ao normal, eu vou na casa de tal pessoa, vou almoçar, vou tomar café aqui, vou almoçar ali, vou jantar ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. Já parece que vai marcando um caderninho de coisas para fazer. E acho interessante isso, né? Mas eu vejo que a gente às vezes vai adiando as coisas. E eu queria incentivar você a pensar sobre isso, né? Uma frase que eu achei muito interessante de Jim Elliot diz assim: viva de tal forma que ao chegar o último dia da sua vida, você não tenha nada mais a fazer a não ser morrer. Talvez se você fosse um médico e o médico dissesse para você assim, você tem mais 6 meses de vida, o que você faria nesses 6 meses? O que você faria? Ah, pastor, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu quero fazer isso, eu quero viajar, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Coisas que eu nunca fiz. Quero abraçar tal pessoas. Alguns vão dizer, eu quero pedir perdão para tais pessoas por coisas que eu fiz. Amados, vamos fazer quando a gente pode. Viva de tal forma que quando chegar o último dia da sua vida, você possa dizer, ó, fiz tudo o que tinha que fazer. Agora, não me importo mais, não estou pronto para a morte. Ninguém talvez esteja pronto. Mas o que eu queria deixar para vocês nesta manhã, nesse texto de Eclesiastes capítulo 3, é isso. Administre melhor o seu tempo, meu irmão.
minha irmã. Administre. Use melhor o seu tempo. Use melhor o que Deus tem te dado. Né? Deus tem nos dado tempo para todas as coisas. E a minha pergunta para mim e para você é: como que a gente tem administrado isso? Eu vejo, quando nós conversamos com algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas trabalhando demais, pessoas investindo tempo demais no trabalho. E essas pessoas, elas deixam, muitas vezes, de estar com seus familiares, de estar com seus irmãos. Eu preciso trabalhar. Algumas pessoas precisam mesmo, mas outras talvez usem o trabalho como uma fuga. Às vezes, no ministério pastoral, a gente pode, às vezes, correr o risco de usar o ministério pastoral como uma fuga para não ficar em casa. A gente corre esse risco. Mas aqui, amados, eu vejo que o Senhor está nos incentivando a aproveitarmos melhor o nosso tempo. Existe tempo de trabalhar? Sim, mas existe tempo também de você descansar. Deus construiu, criou o mundo em 6 dias e no 7º ele fez o quê? Ele descansou. Ele aproveitou esse tempo para descansar. Nós estamos hoje, amados, tendo talvez esse tempo, alguns de nós, para descansarmos. Pastor, eu estou cansado de descansar. Aproveite esse tempo, né? Mas aproveite esse tempo de uma maneira mais produtiva. Aquilo que você puder hoje, corrija. Aquilo que for amanhã, deixe para amanhã. Mas viva e aproveite esse tempo. Amados, minha oração nesta manhã é para que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nos dê sabedoria para administrarmos o nosso tempo. Sabedoria, queridos, para a gente usar o nosso tempo de uma forma produtiva. Que a gente possa aproveitar esse precioso, essa coisa preciosa que Deus nos deu, que é o nosso tempo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te dar discernimento, que Deus possa te orientar a usar o tempo da melhor maneira possível. E nesses tempos em que você tem estado na sua casa, com a sua família, com sua esposa, com seus filhos ou com seus pais, que você possa aproveitar o máximo possível para passar tempo com seus familiares. Se tiver que corrigir coisas, sentem, corrijam, mas vivam de tal maneira que você possa dizer, talvez ao longo, quando terminar esse período dessa pandemia, como foi precioso o tempo que eu tive com meus familiares, como foi precioso o tempo que eu tive em casa, como foi precioso o tempo que eu passei em casa. Que essa possa ser a nossa palavra. Que Deus te abençoe ricamente e que Deus te dê sabedoria para você usar o seu tempo. Amém? Que Deus nos abençoe.